desenvolvimento infantil e adolescente. Vamos continuar nossa aula sobre desenvolvimento. E os desenvolvimentos infantil, adolescente, adulto, idoso são todos diferentes, tá? Então, os marcos de desenvolvimento infantil e adolescente, que é o nosso foco nessa aula hoje, são marcos de quê? Habilidades esperadas de cada fase, mais atenção, cada criança em seu ritmo. Isso é essencial na inclusão. Mas cada criança no seu ritmo não quer dizer negligenciar aquela criança ou deixar ela no tempo dela. Não. Nas crianças de inclusão, ela precisa de suporte. Que tipo de suporte? Por exemplo, para falar, ela precisa de um fonoaudiólogo. Para poder andar melhor, ela precisa de um fisioterapeuta. O fisioterapeuta não é só para andar, mas também é para comer, para algumas atividades do dia a dia. Então, é muito importante o fisioterapeuta. Também outros profissionais para lidar com a aprendizagem dessa criança. Então, essa criança também precisa de suporte. Então, na primeira infância, de 0 a 2 anos, é para a criança reconhecer rostos e objetos, explorar ambiente e início da permanência do objeto ali com ela, tá certo? Um brinquedo, por exemplo. A linguagem, a partir dos 6 meses, é para ter um balbucio. Não teve esse balbucio a partir de 6 meses. O que é esse balbucio? É tentar falar alguma coisa. Por exemplo, tentar falar alguma coisa, certo? Primeiras palavras, mamãe, papai. Não é a palavra bem falada, é o início dessa palavra. Deve ser a partir de 1 ano. E aí, combinar palavras, por exemplo, quero água ou me dar água, é a partir dos 2 anos. Se isso não está acontecendo, não é no ritmo de cada criança. Essa criança, ela precisa de suporte, tá certo? Se você conhece um pai, uma mãe, ou você é um pai ou uma mãe que não aceita a condição do filho, eu quero lhe dizer que tudo bem, você não precisa aceitar. Você não precisa aceitar a condição do seu filho, mas você precisa dar a ele suporte. Senão, isso vai se tornar negligência. Então, se o seu filho precisa de suporte, então dê suporte a ele. Porque não tem nada a ver a sua aceitação, por exemplo, de um diagnóstico de autismo ou de TDAH ou qualquer outro, sem dar o suporte para a criança, tá certo? Isso já se torna negligência. Então, na parte motor, sustentar a cabeça, sentar, engatinhar, andar, 6 meses a 2 anos, ele precisa passar por todo esse processo, tá? E no socioemocional, apego às pessoas em casa, apego aos cuidadores, a pai, a mãe, e reconhecer emoções básicas, tá? E a infância inicial, que é de 2 a 6 anos, que é, digamos, a infância principal. Gente, a principal idade de todas as pessoas são de 2 a 6 anos. É a principal idade. Então, vamos dar suporte a essa criança de 2 a 6 anos. Crianças de inclusão precisam de suporte. Muitas vezes, uma criança que não é de inclusão, ela precisa de um suporte de um psicólogo ou de um psicopedagogo para lidar ali no momento de leitura, de escrita, precisa de um professor particular e um reforço escolar. Imagine uma criança de inclusão, certo? Uma criança que precisa de suporte. Então, de 2 a 6 anos, ela precisa ampliar o seu cognitivo. Como assim? Com pensamento simbólico, com o brincar de faz de conta, ter amiguinhos imaginários, uma curiosidade intensa dos porquês, é a fase dos porquês. Essa fase é de 2 a 6 anos, mas se estende até os 10, 11 anos. A linguagem, uma expressão rápida de vocabulário, forma frases completas, já diz o que quer, o que não quer, pode escolher até a roupinha que quer vestir. E aí o motor corre, pula, sobe, anda rápido, coordenação motora em muito desenvolvimento, coordenação motora ampla, coordenação motora fina, expressa emoções com clareza. E aí, isso que eu estou dizendo são crianças
típicas, quer dizer, crianças que não são de inclusão. Então, se você reconhece uma criança que não é uma criança de inclusão, mas não está dentro do desenvolvimento normal, que muitos teóricos nos falam, é bom ver um alerta de que suposto essa criança está precisando, certo? E aí, a segunda infância, que é de 6 até 11 anos, eu ainda gosto de estender ali até os 12 anos, que de 10 a 12 anos ali a pré-adolescência. Então, o cognitivo, o pensamento lógico, concreto, e se inicia o pensamento abstrato, entende regras, sequências, entende sarcasmos, ironias, entende brincadeiras de duplo sentido, entende também linguagem, leitura e escrita, comunicação mais estruturada, coordenação na parte motora, uma coordenação refinada, um outro controle mais estruturado, também o controle corporal, os limites de onde eu começo e de onde eu termino, coordenação espacial também, visão 360 graus. No socioemocional, é para essa criança começar amizades mais estáveis, o desenvolvimento da autoestima e, principalmente, a consolidação da autonomia. Tem crianças que chegam aos 12 anos com os pais ainda vestindo a criança dormindo para ir para a escola. Então, assim, nessa idade de 8 a 12 anos, você já pode estar estimulando essa criança a acordar, a já ir para o banheiro, escovar um dente, depois você auxilia no banho, já é para estar em pleno desenvolvimento de autonomia, tá certo? Então, é para estar em pleno desenvolvimento da autonomia. Eu sei, mãezinho, paizinho, é difícil. Você quer fazer ali pro seu filho porque é mais rápido. Isso eu entendo. Muitas vezes é a pressa de querer sair logo. E essa criança chega logo na escola e você também tem os seus afazeres. Mas é importante que a criança aprenda, certo? Você fazendo é mais rápido porque a criança ela ainda não sabe fazer mais rápido. Agora, por quê? Porque você sempre faz por ela. Então, quando você não faz por ela, essa criança vai começar a entender como é que faz mais rápido. E aí, ela pode ir no seu ritmo, tá certo? E no socioemocional, amizade mais estável, desenvolvimento da autoestima, entende melhor o papel dos pais, o papel dela na família. E então, a partir dos 12 anos, mais ou menos até os 18, mas tem alguns autores da psicologia que falam que o desenvolvimento do adolescente é até 21 anos. Então, existe a pré-adolescência de 10 a 12 anos e existe, digamos, um pré-adulto ali de 18 a 21 anos, que muitos autores vêm falando, tá certo? E a partir dos 21 anos é um jovem adulto. Então, no cognitivo, o pensamento abstrato está consolidado. Tem uma capacidade crítica e essa crítica pode ser extrema porque ainda está em consolidação. Essa capacidade crítica é aquele momento em que o adolescente ele vai dizer que os pais são chatos, que não deixam ele fazer nada. Digamos aquela fase rebelde, tá certo? Planejamento de tomada de decisão. Na linguagem já existe argumentação, expressões de ideias complexas, e aí eu deixo uma vírgula porque crianças com altas habilidades ou superdotação, essa argumentação, essa expressão de ideias complexas, ela pode vir antes dos 8 anos, tá? Tem crianças que têm a argumentação completa aos 6 anos e crianças que já iniciam essa argumentação aos 4 anos de idade. Então, é também algo a ser observado. No motor, aí vem as mudanças da puberdade, né? Quando ela estava crescendo, aprendendo a andar, caía muito, desequilibrava. Na adolescência também tem esse momento, porque é o momento do crescimento. Então, com essas mudanças da puberdade, esse adolescente, ele pode desequilibrar e cair,
os braços e as pernas não ter o tamanho adequado ainda, então ter essa diferença. Então esse desenvolvimento ele é físico e bem acelerado. E no socioemocional é a construção da identidade, a busca por autonomia mental e influências no grupo, tá? Então isso é o que a neurociência ela vem explicar. E aí o cérebro, ele se desenvolve por essas etapas, tá? E aí tem a emoção, que amadurece antes, e o controle e decisão, que amadurece depois. E aí alguns autores, ele vem trazer que realmente as meninas amadurecem a emoção, o controle e a decisão mais cedo do que os meninos. Os meninos costumam a querer brincar mais tempo, com idade mais avançada, 16 anos, 15 anos, e já as meninas já estão em uma outra fase, certo? E o marco de alerta importantíssimo aqui é o quê? Atraso na fala, 2 anos e não fala nada, ou apenas balbucia, falta de interação social, não responde ao nome, não brinca de forma funcional. O que é não brincar de forma funcional? É pegar peças que encaixam, é espalhar, é jogar e não conseguir fazer essa brincadeira. Uma dificuldade extrema de atenção, principalmente em casos de TDAH. E pode indicar uma necessidade de avaliação para uma síndrome, para um transtorno ou apenas para um reforço, um suporte de apoio a essa criança, tá certo? Então, o desenvolvimento ele acontece por etapas, cada fase, cada criança tem sua habilidade esperada, mas o ritmo é individual. Mas não quer dizer que você vai deixar a criança 3 anos de idade sem falar, 3 anos de idade sem conseguir ainda andar direito, ou então 3 anos de idade sem formular ainda uma palavra, frases curtas como eu quero água. Então, vamos observar essas questões para que a gente consiga realmente, cada vez mais essas crianças consigam um suporte adequado. Tá bom? Crianças de inclusão ou não. Às vezes é só uma etapa de desenvolvimento que vai passar, ou então realmente é uma criança de inclusão. Tá certo? É isso que eu vou falar na aula de vocês. Tchau, até a próxima.